percepção. Pô, era para mim estar destruído de cansaço por não ter dormido e pelo esforço que eu fiz ontem. E eu tô a 1000 por hora, cara, eu não consigo entender. Luciano, eu não tô conseguindo. Oi, pois não. Queria te mostrar, rodou muito na internet, nas redes sociais, as imagens do Google, né? Google Earth, que Sim. eu não sei se é próximo lá, você deve entender melhor. Coloca na tela para o Luciano ver, ele já deve ter visto. E depois ainda fizeram uma imagem de IA, dando uma melhorada nessa imagem, que seria aquela que teria os objetos lá. Você tem ela fácil aí, o Pode colocar. Essa imagem que está aparecendo do meu vídeo aí, ó, é importante porque nesse momento eu comento o seguinte. Peraí, então coloca lá. Qual? Aquela de você ainda, né? Essa aí. Essa que está aparecendo agora. Porque um pouquinho antes desse, o Homer pode voltar só um pouquinho. Volta vídeo, um pouquinho. só um pouquinho. Aí tá bom. Aí tá bom. E eu tô abrindo o mato e eu não tô usando facão para cortar nada, porque eu quero respeitar o lugar. A gente tem a mania de pedir permissão antes de entrar no mato. Então, quando a gente não pede, misticamente, sei lá, as coisas começam a dar errado. E nesse momento eu me dei conta de uma coisa. Eu já estava aí há horas e eu não tinha escutado nenhum pássaro, nenhum inseto. E isso me chamou muita atenção. Quando a câmera vira para mim... É estranho, né? Porque um local desse é vivo, é muito rico em natureza, né? Muito rico. E a gente está sempre ligado nisso. Por quê? Silêncio na natureza, geralmente pode estar premeditando o ataque de um animal. O Anderson Guedes foi atacado na Amazônia por onça e antes disso, silêncio completo. Então a gente se liga muito nisso. Mas a minha própria percepção dentro disso, ela demorou quase 2 horas para perceber isso. Então eu falo que estava tudo meio diferente nesse momento, nesse cenário aí, tá? Então acho importante colocar isso, porque a gente que vai para o mato presta demais atenção nesses detalhes. E quase no final das minhas gravações é que eu escutei os primeiros pássaros, sabe? Como se a presença, a energia, sei lá o que estava ali, silenciando tudo, ela tivesse saído dali. Ô Luciano, então, eu lembrei do William Schnoebelen, né, que é aquele cara que pode crer. Foi satanista e tal, escreveu o livro Lúcifer Destronado. Ele conta uma experiência que ele estava no mato, num lago, né, e aí de repente veio um vento, mas não tinha barulho de vento. E aí depois o vento parou e ele começou a ouvir barulho de vento sem o vento. Então tinha o vento sem o barulho e depois o barulho sem o vento. E ele falou que isso entre os indígenas americanos é o sinal de uma entidade lá, de um espírito chamado Windwalker, que é o que anda no vento, né? Que tem o nome de Itaqua. Pode crer. Então pode crer. Me lembrou um pouco isso aí. Os Sioux falavam disso. Os Sioux e os Paunis falavam disso. O seu relato me lembrou um pouco isso. E é a gente que tem essa conexão, né, com a natureza, que está sempre ali envolvida com ela. Pra você ter uma ideia, se eu não tiver certas ações e até mesmo pedir permissão, eu não consigo fazer fogo primitivo no mato quando eu estou dando treinamento. Sim. Então tem certas coisas, né, que vêm da linhagem indígena, até norte-americana mesmo, que a gente procura seguir para manter o respeito. A gente trabalha com as energias, não adianta. Essa questão da permissão que você falou também me lembra um relato de um amigo meu, que é o Pedro, lá de Niterói. Inclusive, mando um abraço para ele. Ele disse que eles estavam soltando balão lá em São Gonçalo, em Niterói, e o balão caiu numa região de mangue. Você falou do mangue, né? Local de eventos estranhos, às vezes com explicação física, às vezes não tanto. E ele disse que sempre tem briga, né, para pegar balão, né? O pessoal chega até ir armado, né? Fala, o balão é meu, ninguém mexe. E aí um rapaz entrou no mangue para pegar o balão e os outros dois ficaram tomando conta para não deixar ninguém entrar. Só que esse rapaz, e o mangue era numa posição mais baixa, os outros dois, esse Pedro e o outro amigo, ficaram vendo de cima o terceiro entrando ali no mangue, e o cara ficou perdido dentro do mangue, né? Numa posição próxima, e começou a pedir socorro, 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 tô perdido. E os caras falando, vem pra cá, aqui, ó, nós estamos aqui em cima, olha pra cá. E o cara não conseguia, não tô achando, onde vocês estão? Ele falou, estamos aqui. E aí eles falaram, caramba, vamos ter que ir lá resgatar o cara, né? Aí na hora que eles entraram no mangue, assim, abriu assim o mato, saiu um velho com um chapéu de palha, cara. E falou assim, sabe por que tá acontecendo isso? Porque ele não pediu permissão pra Nanã, que é a deusa do mangue, né? Aí saiu e falou isso. Aí os caras resgataram o amigo e tal. E os caras falaram, pô, meu irmão, você não viu a gente estava perto? Falou, cara,
eu não vi nada, eu não conseguia ver vocês, eu tava sem conseguir saber como sair dali, virou um labirinto. E aí, para ficar mais estranha a história, esse amigo meu, Pedro, que tá vivo, é um ser humano que existe, né? Eu encontro com ele de vez em quando eu vou a Niterói. Ele disse que isso foi num sábado, ele falou que no domingo seguinte, ele acordou cedo, estava vendo o Globo Rural. Aí, o mesmo cara que ele viu, esse velho com chapéu de palha, o cara tava dando uma entrevista lá na Amazônia, falando que para entrar no mato tem que pedir permissão. O mesmo cara. Falou, pô, peraí, o que é isso? Então só para ilustrar aí o que você falou, né, da permissão, né? A gente tem... isso. Pode falar, Vilela. A gente tem as imagens agora, dá uma analisada, porque é o seguinte, foram atrás das coordenadas, né, do local lá dele, eu não sei se corretas ou não, mas estava circulando na internet desde terça-feira, eu vi. E aí, quando colocava as coordenadas, vai lá, Homer, vai dar uma aproximada, né? É próximo isso, Luciano, essa coordenada, esse local, o rio? Não tem nada a ver? Porque me enviaram, né? Eu estou muito acostumado a fazer sobrevoos em cima de Curitiba, então a gente, inclusive, bate o olho numa represa, começa a dar ali, você já sabe qual é. Tá. E, na verdade, se você for olhar a data dessa imagem aí, ó... É antiga. 2023. Certo. Então já cai por terra aí. Outro detalhe, em 2023, mais ou menos nessa época, estava tendo uma competição de balonismo nesse local aí, próximo desse local. Então pode ser, né, que se não for um efeito ali de pixelado defeituoso, pode ser um dos balões. Campo Largo é conhecido, inclusive, por ter esses campeonatos de balonismo, né? Então pode ter sido isso. Mas onde é isso daí? Isso aí fica na região de Campo Largo, só que afastado ali, deixa eu ver, deve dar da posição ali, deve dar mais de 20 quilômetros. Dá um zoom lá, Homer. Aquela pedra que você está perto, onde você está perto, aquela encosta, aquele paredão. Não, é longe daí. É bem longe. Mas é bizarro, é bizarra essa imagem, né? Claro, faz o cara pensar, né? Pousou uma nave pontiaguda e pousou um descobridor do lado. Porque a circular pode até ser um balão visto de cima, mas a outra... Vê a imagem que deram uma tratada, Homer. A mesma imagem, né? E colocaram inteligência artificial para dar uma tratada, porque essa está em baixa, né? Você tem aí ela fácil? Mas é legal que a gente já tira também isso da possibilidade, né? O fato de ser em 2023... Até poderia ser justificável se fosse o mesmo local, não. Lá é um local que as naves normalmente aparecem, então pegaram em 2023. Inclusive é importante perguntar isso, Luciano. Tem outros relatos naquela região ali próxima ao Mike, de eventos assim? Isso é bom. Existe? Eu falo isso em parte do vídeo, né? Porque como eu frequento o local ali desde 2013, cara, é um local de muito avistamento. De muito avistamento mesmo, sabe? O pessoal vê mesmo. Sabe? Só que nunca a gente tinha tido um registro como esse e com as percepções, né, do Michael, né, a forma como ele foi produzindo todo o material e jogando nos stories chamou demais atenção, né? E quando eu fiz o escalonamento, né, o trabalho de escala de ir para o local, ir para o paredão, e eu não fiquei só naquele ponto. Aquilo ali, cara, é uma escarpa ali, ó, que você vai andando e ela é muito distante. Ela tem quilômetros de extensão. Então, até onde eu consegui surrar o mato para cobrir todo aquele setor que está no vídeo, eu fui até perto daquela ponta que está do outro lado lá. Então, eu andei até lá, fui verificando muita coisa, mas esse local ali, onde eu chego e, caramba, o mato aqui tá diferente, tá ralo, tá esquisito. E aí eu paro para mostrar aquela fenda, né? Que eu ando pro lado, vou lá, mostro o paredão, mostro a fenda. Perto de onde tinha aquela árvore caída? Onde tinha árvore caída? Isso. Ali estava mais aplainado, né? Parece, né? Chapado. Tava diferente. Diferente. É que assim, quando você está acostumado a andar no mato, você toma essas, digamos assim, contramedidas e trabalha com muito respeito e vai pisando, corta só o necessário se for necessário, toma cuidado aqui, toma cuidado ali, então você vai nos micro detalhes. E quando você chega numa área que está muito modificada por qualquer motivo, seja queimada, ou porque caiu uma árvore, ou porque aconteceu alguma coisa diferente ali, isso salta para quem está acostumado. Porque a gente anda no mato, cara, eu fui lá e encontrei carqueja, encontrei marcela, encontrei um monte de planta comestível, e eu tô sempre com essa mentalidade, se eu tiver que fazer um chá aqui, já tem a planta. Então você vai olhando micro detalhes.
E dá para ver no vídeo que eu chego e sinto que tem alguma coisa diferente e, putz, o mato tá diferente aqui, tá ralo, tá esquisito. E eu já tava sobre essa inferência, essa coisa estranha, sabe, que fica aqui, ó. Ela ficou aqui, eu espero que ela passe, né, porque ela ficou. É um negócio que é difícil de explicar, coisa de papo de maluco. Ô, Luciano, né? Só uma perguntinha. No universo das proporções ali, pelo ângulo que o Mike filmou e onde, né, você estava, você acha que aquele objeto que ele filma teria quanto de largura? Boa pergunta, cara, porque parece você mostrou muito longe a casa dele. Eu pensava que era mais perto. Seria um negócio maciço ali, sei lá, gigantesco. 100 metros? Sei lá. Mais de 100 metros. Mais de 100 metros. Já adianto para vocês que mais de 100 metros, quando você faz o escalonamento todo de distância da posição que o Mike filmou aquilo, quando você vem para a posição que eu estava, quando você olha para o paredão, tem uma imagem, inclusive, se o Homer dá uma garimpada, acho que no segundo vídeo, onde eu deixo o celular aqui e eu dou a volta para que eu pudesse aparecer lá em cima do paredão. Ah, tá. Entende? Aí você tem noção do tamanho que é aquele lugar. E eu sou da QM07, lá do Exército Brasileiro. Então, eu fui atirador e a gente estudava aquelas lunetas e miras, aonde tem a graduação para você plotar no alvo e aquela graduação ali, aquela mira que tem ali, ó, na luneta, né? Tem um escalão e muito consegue ter. Você joga no alvo. Estão me escutando? Voltou. Ah, tá, beleza. Você joga aquele escalonamento no alvo que tu quer e tu consegue ter a graduação de tamanho, consegue fazer cálculos, né? E quando eu comecei, peguei o meu binóculo, meu monóculo de visão noturna e comecei a usar no local ali para fazer essas medições. E é por isso que eu faço com a mão, assim, eu literalmente circulo no vídeo com a mão e falo, ó, galera, o que estava aqui é muito grande. Em termos de proporção, né, pegando a distância lá do vídeo do Mike lá, pegando a dimensão da encosta, olhando para algumas copadas de árvore ali que estavam, inclusive, chamuscadas, que eu fiquei pensando, cara, será que foi a geada que fez isso? Porque teve geada. Essa é a fenda, ó, pessoal. Essa é a fenda cuja qual eu me aproximei primeiro e veio a ideia do Travis Walton na cabeça. Teve isso, teve essa vibração, teve essa espécie de palavra, né, sendo falada, alguma coisa como Mark, nesse sentido. E teve uma outra coisa também que daqui a pouquinho eu falo, mas foi perto dessa fenda aí. Luciano. Então, em termos... Oi. Luciano, também a gente aqui do outro lado, e eu já passei por situações que nem você, de ter essa sensação, de ter essa sensibilidade e tal. Falar pro pessoal também que, claro, tudo isso também pode ser uma brincadeira da nossa cabeça, pode ser... A gente já tá sugestionado. Claro que pode ser tudo isso. Assunto. Exatamente. Eu falo isso no vídeo, inclusive. Eu falo, os parapsicólogos vão me olhar, os parapsicólogos vão me olhar e vão falar que, cara, eu tô sugestionado. Não, mas eu sou como você. Eu sempre tento também arranjar uma resposta lógica, mas também abrindo espaço pra... Cara, vou ver se é outra coisa. Não é também, Perfeito. Porque se você também... Mas existe o inverso também. Tipo, então, o cara fala assim, ó, alienígena não existe. A nave pousa na casa dele e vai falar, não, foi um balão. Exato, eu acho que a gente tem que estar aberto para as duas coisas. Existe o outro lado também. Fala, não, pode ser uma coisa sugestionada na minha cabeça. Tem amigo meu que fala, eu nunca vi nada. Eu falo, você olha pro céu? Eu falo, não. Eu falei, então você vai ver como, pô? Você não vai ver nunca, pô. Exato. Eu olho, por isso que eu vejo. Mas tem outra coisa, desculpa, Vila, pode falar. Não, é isso que eu ia falar só, é que tem duas formas de analisar. Você pode estar impressionado com o evento, você tá no local e isso acontecer da sua cabeça, ou realmente o local tem alguma coisa diferente e você tem que estar aberto para canalizar essa parada, porque se você estiver fechado, você também, tudo vai falar, não, e bloquear. Como eu com hipnose, que eu tenho medo de hipnose, então já me bloqueio total. Também. É que assim, ó, a gente nunca vai pro mato ou nunca sai de casa pensando em certos eventos. Por exemplo, eu não fui para lá com outro intuito que não. Deixa eu ver o local para provar ou não se dá para chegar gente, se tinha uma rave, se tinha uma ambulância. Esse foi o meu objetivo.
Tanto é que foi isso no meu vídeo que chamou a atenção do Mike, ele veio conversar comigo depois, porque eu não esperava também que ele viesse conversar comigo. Eu não fiz isso para, entende? Eu preciso participar do que está acontecendo. Não foi esse o intuito. Eu tinha tudo na mão, um dia de folga, a sobrevivência bem treinada, o conhecimento do local. Aí eu acordei ontem e falei, cara, eu vou lá. Eu vou lá e comecei a registrar isso. E Luciano, fui, cara, só uma pergunta. Partindo do princípio que a filmagem não foi tratada com inteligência artificial, as filmagens lá do Mike, se realmente tinha uma estrutura brilhante lá em cima, ele filmou a nave, a suposta nave descendo ou subindo? Porque eu só vi ela estática ali na montanha. Não. É só estática, né? Só estática na montanha, é aquela luz que a gente vê quando a coisa passou, né, porque ela saiu dali e foi na direção leste, em direção à casa dele, e ele teve, provavelmente, a sorte de ter saído e viu ela passando em cima, porque ela passou sem ruído, sem fazer nada. Então ela passou de alguma forma ali por cima, e aí que ele, né, dá pra ver nos stories dele, ele tá assim alucinado, tipo, gente, é muito grande, tá passando por aqui, meu Deus, tem uma luz vermelha embaixo, entende? E ele tenta de todas... Vamos fazer o seguinte, formas, né? Vamos colocar esses stories aí pra gente analisar. Só uma última questão, Vilela, rapidinho. Tá. Só para esclarecer pro pessoal, vamos supor que aquilo ali era uma estrutura de luzes que foi levada para lá e depois retirada. Seria uma logística meio impossível, né? O meu vídeo ele trata disso. Ele trata disso, porque eu fiz questão de mostrar que o deslocamento e o acesso para você montar qualquer tipo de aparato, de estrutura. Cara, se cai um balão ali daqueles gigantescos de festa junina, com LED e tudo mais, e dá aquele efeito, ele estaria na copa das árvores. Para o cara pegar o negócio quando ele caiu ali, eu duvido que conseguiria pegar. Ninguém teria retirado manualmente a estrutura que estivesse tempo. Lá. Não daria tempo. Porque o evento foi pontualmente quando? Foi que dia da semana? Domingo, agora? Dia domingo. 31. Tá bem recente, né? Entendi. E virou meio que um reality show, porque ele ia filmando as coisas de dia, de noite, e as coisas iam acontecendo. Isso que foi... Por isso que as pessoas ficaram mais impressionadas. Né? Não é um vídeo editado. Não foi um vídeo. Não. Sabe por que eu citei esse negócio da frequência aqui, ó? Porque o que mais me chamou a atenção nesse caso foi o barulho que ele, inclusive, registrou com o celular dele. Sabe? Eu não esperava... De todo o coração, eu tô falando aqui, jurando pela minha mãe, pela minha família, por tudo que é mais sagrado para mim. Eu não esperava chegar perto daquela fenda e lembrar do Travis Walton, começar a sentir um negócio aqui, sabe? Começou a acontecer umas coisas assim que eu falei, cara, eu não vim aqui para isso. Tanto é que eu comecei a fazer orações, eu comecei a orar, a rezar. Eu comecei a lembrar de tudo que a minha mãe me ensinou e literalmente colocar para fora para me proteger. Só que aí, automaticamente, eu sentia uma sensação de que, não, tá tudo bem. Não é ruim. Só que era algo estranho. E aí começou a vir na minha cabeça, né? Ô, Luciano, só às vezes pensando em mundo espiritual, muitas vezes a coisa é ruim, mas ela te induz a... Tem isso também, cara. Tipo assim... Eu vou te matar, mas não... É como um animal, às vezes, de caça que hipnotiza, de certa forma, a presa. Pode crer. Né? Deixa ela paralisada. Deixa ela paralisada. Às vezes acontece, às vezes é uma serpente. Sim, eu confio muito, cara, na minha percepção. Eu sou muito sensível no mato para as coisas. Eu toco 7 instrumentos musicais. Acho que tem que ter sensibilidade para isso. Eu adoro piano, por exemplo. Você deve tocar até campainha, então, hein? Eu gosto, cara. Eu gosto, e quem trabalha com música, quem tem essa sensibilidade, digamos assim, vai usar na brutalidade, digamos assim, da natureza e do meu trabalho de uma outra forma. Então eu confio muito naquilo que eu estou sentindo, porque funciona assim, ó. Eu concordo plenamente contigo, Daniel, mas já teve vezes de eu estar no mato, cara, e eu começar a tropeçar e eu literalmente senti alguém falando assim, ó, velho, caia fora daqui, vai embora. Sim. E é bom seguir a intenção, né? Na hora. Não é bom confrontar, não. Então, o som, cara, que ele escutou, o som que ele acabou registrando, eu acho que foi o que mais me chamou a atenção em tudo, assim. Foi uma das coisas que me fez, inclusive, tomar a decisão de, cara, a galera tá moendo ele nos comentários e tá maltratando ele, eu vou lá. Porque se tiver alguma coisa montada, eu vou ver. Se o local for difícil,
eu vou ver também, e não deu outra. O local era muito difícil de